CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. CBN Agro Entrevista. Olá, bom dia para você ligado aqui na rádio CBN Campo Grande. Agora são 9 horas mais 48 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. O CBN Agro de hoje destaca a Dinapec 2019, evento que está marcado para acontecer já a semana que vem aqui na Embrapa Gado de Corte. E o objetivo desse encontro, desse evento, é a transferência de tecnologias que vão impactar diretamente no aumento da produtividade no setor rural, mas também colocar na mesa do consumidor produtos de alto padrão e de alta qualidade. Esse é o grande desafio dos pesquisadores e também dos produtores rurais. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Sérgio Raposo, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que vai falar de um tema fundamental, fantástico, né, nessa ótica do consumo, que é a carne que você consome ou a carne que você come. Sérgio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma Dinapec, e esse painel a gente está procurando mostrar a carne em todas as suas dimensões, né? Então, a ideia é se a pessoa conhece a carne que está consumindo, a certeza é que todo mundo conhece, né? Mas se a gente vai tentar explorar um pouquinho mais essas outras dimensões, né? Então, particularmente a interface do produtor com o frigorífico, a questão de se ela faz bem à saúde ou se tem problemas, afinal de contas é um tema que é recorrente e polêmico, né? E também a questão do preparo, que é bastante interessante, que a gente pensou nisso, né? Na questão da qualidade da carne à medida que você prepara. O convidado para isso é o Eduardo Fornari, o proprietário do Vermelho Grill, né? E o interessante, a hora que a gente estava propondo para ele, ele falou assim, não, o que eu costumo falar, dando um spoiler do que ele vai falar, ele falou, não, a minha parte é muito fácil, é só sal e fogo. E o segredo está na fazenda. Então, eu falei assim, excelente. A gente está fechando o ciclo, né? A gente está olhando do abate para o frigorífico, para a questão do consumo e saúde, e na pessoa que prepara, voltando para o campo e como a gente produz a carne. Então, acho que vai ser realmente muito interessante, especialmente por causa dos convidados, os palestrantes, né? Que a gente chama de painelistas, afinal, um painel, são bastante diferenciados. Com certeza. Bom, embora o tema, o assunto, a abordagem será para os produtores rurais, de modo que esclarecer sistemas de produção que produzem carne de melhor qualidade, com mais maciez, com mais suculência, ainda assim é um tema que envolve o consumidor. Eu gostaria até de abordar com você agora, Sérgio, essa questão mais consumidor, para que o consumidor que está nos acompanhando, porque o produtor rural, embora ele já tenha alguma informação sobre isso, mas sobre a qualidade da carne. O que impacta diretamente na qualidade da carne que o consumidor consome? Por exemplo, a dona de casa vai ao mercado e busca uma peça e quer um padrão, né? Primeira coisa, o Brasil tem padrão na produção de carne no Brasil? Nós temos carne padronizada no Brasil? Não. Se eu comprar uma carne hoje e voltar no açougue amanhã, é o mesmo padrão de carne ou não? Não, esse é exatamente assim, um dos grandes desafios da cadeia da carne é ter esse padrão de qualidade. E a gente sabe que o consumidor fideliza à medida que ele é recompensado na compra, né? Então ele compra. É bom, ele fica à vontade de comprar mais. Então um dos desafios da gente no painel é tentar, uma vez que a gente está fazendo o ciclo completo, como eu comentei, é mostrar que a carne de qualidade tem efeito na demanda. O exemplo que eu sempre dou é um exemplo prático que eu acho que muita gente vai se enxergar. Às vezes a gente vai num restaurante por quilo e tem um filé de carne, que é o que a gente quer consumir, e um filézinho de frango pálido ali. E a gente, por segurança, pega o filé de frango. Então, é um pedaço de carne a menos que foi para o consumo. E isso é uma decisão que se repete no Brasil inteiro, com milhões de pessoas, com a dona de casa ou o dono de casa no supermercado, no açougue, né? Então, essa é uma coisa para entender que a obtenção de um padrão de qualidade mínimo, em que o consumidor se sinta recompensado e queira fidelizar o consumo e não ficar trocando, como exemplo dessa brincadeira do restante por quilo, isso tem um efeito em demanda. E isso que o produtor
seria bom ele compreender e a gente, né, na eterna briga entre os elos da cadeia, tentar chegar nos denominadores comuns para a gente conseguir fazer essa esteira andar mais rápido. Eu gosto muito desse tema quando você diz ajudar o consumidor na decisão, né, de que corte, de que carne ele levar para casa. Porque esse papel é do produtor rural. Porque se ele tem uma padronização da carne, ele ajuda na decisão do consumidor. Sim. Eu, enquanto consumidor, eu tenho dificuldade na hora de definir, né, qual corte eu vou levar, porque quando eu defino um corte, não é só pelo corte, pelo nome do corte, é pela aparência do corte, é pela possibilidade de ser um corte macio ou não. Quantas vezes nós nos enganamos em ver um corte bonito, quando você põe na panela ou põe na brasa, põe para assar, não te agrada em termos de maciez, por exemplo, que talvez é o mais desejável quando você consome uma carne. Então, essa decisão de compra, ajudar o consumidor é muito importante. E esse é um papel do produtor rural? Eu acho que também. E isso que a gente quer mostrar no painel. Então, o primeiro painelista é o Dr. Sérgio Flanzer, da Unicamp, e ele vai falar exatamente dessa questão da interface, né? De como tem que chegar o boi, que é o músculo, né? Então, quais são a parte anterior da chegada à fazenda, para depois o frigorífico, no que lhe cabe, conseguir fazer o melhor possível com os cortes que tem, e dali para frente continuar a gente a manter, a ter a melhor qualidade possível. Mas essa qualidade não é o frigorífico que determina, não, dentro, é da porteira para dentro, né? Exatamente, não tem jeito de você, tem pouca condição de consertar produzir uma carne boa num boi mal criado, um boi que não tenha sido abatido com o mínimo de espessura de gordura e cobertura de gordura. Na fazenda, o que determina a produção de uma carne de qualidade na mesa? Ou uma carne que seja agradável na mesa? Tem vários aspectos. Assim, de forma bem resumida, um aspecto bastante importante é a idade do animal, a idade do abate. Em segundo lugar, seria... Quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Quanto bater mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. E existe muito desejável que seja menos que 30 meses. Né? Então, tem um efeito grande de piora da qualidade. 30 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Que é inclusive, assim, até a parte econômica vai contra a pessoa... Manter o animal na fazenda. Manter o animal na fazenda. Então, esse é um fator importante, mas o fator mais importante é a terminação. E a terminação, a gente tem uma questão, um paradoxo, né? Que quanto mais você termina o animal, menos eficiente a engorda. Então, ela tem uma tendência a vir carcaças menos terminadas para aproveitar exatamente a eficiência. Mas essa carcaça que chega com uma cobertura de gordura insuficiente em termos de tamanho, né? Quantidade de gordura, e também a distribuição na carcaça do animal, muitas vezes vai ser a grande vilã para você pegar aquela carne que é como uma sola de sapato, porque ao longo do processamento, especialmente no esfriamento da carcaça, existe um fenômeno chamado encurtamento das fibras, que faz a carne ficar muito dura. Isso quando é congelado? Quando ela é resfriada, né? Quando a carcaça vai entrar na câmara fria. Então, esse é um dos problemas mais sérios. Mas, além disso... Aí, dessa forma, há uma interferência, então, na questão frigorífica. Na maciez da carne, nesse encurtamento das fibras. Exatamente. A carcaça tem que vir com um recobrimento de gordura suficiente para dar um certo isolamento térmico e não acontecer esse fenômeno que esse compromete muito a qualidade da carne. E para conseguir esse acabamento, é a fazenda que tem a obrigação. O animal tem que chegar bem terminado no... E o que determina esse acabamento é a nutrição ou a genética do animal? As duas coisas juntas, mas até tem uma preponderância da nutrição. O fator mais importante para o animal depositar gordura é ganho de peso. Então, quanto maior o ganho de peso, mais ele depõe gordura. O depósito de gordura é maior. Mas há raças mais tardias, há raças mais precoces para deposição de gordura, e tem mesmo dentro das raças, funciona assim: um animal do mesmo sexo menor, ele vai acabar antes. E os animais maiores, de porte maior, eles terminam mais tarde. Agora, na questão consumidor ainda, o Brasil precisa avançar muito, até mesmo para que quando o consumidor for ao supermercado ou ao açougue, ele tenha referências daquilo que ele está comprando. Que idade do animal, se é macho ou se é fêmea, se é europeu ou se é zebuíno. Isso seria determinante
para melhorar ainda mais o consumo no país? Eu acho que seriam boas interferências, quer dizer, se a pessoa vai comprar e a gente já tem algumas iniciativas desse tipo, né? Que a pessoa pode até saber a fazenda, de onde veio e coisas nesse gênero, né? Então isso é bastante interessante. Eu acho que fazer esse tipo de segmentação e de explicar o que é cada uma, eu acho que vai fazer o consumidor ter mais chance de decidir. Legal. Bom, esse painel durante o Dinapec acontece que dia da semana lá, na semana que vem? Porque a Dinapec começa dia 20, né? Isso, e vai ser no próprio dia 20 20, 21 e 22. Isso. É quarta, quinta e sexta da semana que vem. Isso. Aí no dia 20 à tarde, esse painel. Tem o painel das 2 às 4 da tarde e a gente vai ter 3 painelistas, né? Eu já falei do Sérgio Panzer, lá da Unicamp. Tem o Dr. Nabi, que vai falar sobre a presidente conexão... da CNB. Exatamente, falar da conexão da carne e saúde, porque ele é cardiologista, né? E a gente termina, como eu já adiantei, com o Eduardo Fornari, do Vermelho Grill. E depois abre para o debate para todos os interessados. É só chegar lá para acompanhar. E a gente, quem quiser, não puder estar lá e quiser fazer uma pergunta, pode usar qualquer canal de comunicação com a gente para já adiantar a pergunta. Então, nós temos o nosso saque, né? E a pessoa pode já adiantar alguma pergunta. O telefone da Embrapa? O telefone da Embrapa é 3368 2000. 3368-2000. Lembrando que a Dinapec começa no dia 20, semana que vem, quarta-feira, segue até a sexta-feira, dia 22. Isso. A Rádio CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.